Queridos irmãos, queridas irmãs que participam conosco aqui na Seja ou que nos acompanham pela internet, pelo Brasil, pelo mundo, a todos muita paz. Narra-nos irmão X, o mesmo grande cronista Humberto de Campos, pela mão abençoada de Chico Xavier, na sua psicografia de Cartas e Crônicas, que nas cercanias do mundo espiritual, certa vez, um grande sábio ensinava a um grupo de cristãos, com um tom de sabedoria, de consolo, o tema da persistência, da paciência, daquele que precisa auxiliar. Até que a dúvida ia ficando um tanto consistente, e Jonaquim, esse mestre, resolveu contar uma história real, na tentativa de convencer a todos e de dirimir as dúvidas sobre o poder do auxílio. Então Jonaquim, abrindo a boca, narrou que na antiga Roma houve um patrício de nome Mardônio Técio. Mardônio, ao ter notícias de Jesus, ficou de tal modo envolvido, embriagado com a boa nova, que se entregou por completo àquela causa, colocou as suas posses mesmas a serviço do Evangelho, na ajuda às viúvas, aos órfãos, aos doentes, e trazia consigo um drama doméstico, porque a sua esposa, atormentada, resolveu abandonar o lar e se entregar a aventuras menos dignas em Cartago. Mardônio ficou a sós, ou melhor, com um filho, Marcos Lício, já um rapaz. E aquilo criou um mal-estar em casa, porque o pai se entregava ao Evangelho, procurava seguir Jesus com fidelidade, e o filho tinha para si a proposta filosófica de felicidade da época, que era o hedonismo, ou seja, o sentido da vida é preciso obter o máximo de prazer. Então, Mardônio chama a seu filho, Marcos Lício, e propõe à romana, segundo o direito da época, a partilha, dividir os bens, o que competia ao filho e o que competia a ele. O filho toma posse daquela herança e ele, fazendo uso, na sequência dos anos, do patrimônio que tinha ficado consigo, permanece auxiliando aos sofredores, enquanto que o filho faz aplicações inadequadas do dinheiro, do patrimônio recebido. Entrega-se ainda mais aos vícios de então. Tudo que Roma era capaz de dar nas bacanais, Marcos Lício fazia. Eram duas vidas, dois destinos completamente diferentes. Enquanto o pai se entregava ao amor pelos sofredores, o filho se entregava aos prazeres e às loucuras dignas, consideradas à época lícitas. Se deu a morte de ambos, e cada um, naturalmente, segundo a lei de justiça divina, passou a ter o que merecia. Mardônio Técio, não obstante a sua condição de patrício romano, tal tinha sido a sua folha de serviço ao bem, tal a dedicação a Jesus, que ele foi arrebatado às zonas mais elevadas, mais iluminadas do mundo espiritual, a ponto de ser visitado pelo próprio mestre. O filho, por sua vez, dadas as viciações, dadas as impregnações inferiores, aos miasmas, aos vínculos espirituais com entidades perversas, primitivas, desceu às zonas mais baixas da espiritualidade inferior. Duas vidas completamente distantes. Mas Mardônio, não obstante gozar ali do esplendor da luz, não tinha esquecido o filho. E no seu idealismo, há uma certa ingenuidade. Ele rogou ao próprio mestre para que pudesse visitar o seu filho, tendo sabido que o rapaz, após os 30 anos, tinha desencarnado por excessos na bebida, no sexo, nas travessuras próprias da época, e que naturalmente tinha uma vida difícil, de sofrimento, de tormentas. Mas eu preciso visitar a meu filho.
quem sabe, se eu o trouxer, se ele conhecer a beleza dessas paisagens, ele não se sinta tocado e se renda à proposta do bem, ao amor, e passa a seguir os teus passos, mestre. Jesus aqueceu, e Mardônio Técio, nesse dia, tomado de alegria, desce às zonas mais trevosas e ali encontra o filho, completamente engolfado nas próprias criações mentais, vinculado aos espíritos perversos, aos espíritos viciosos. O rapaz sequer percebe a presença do pai. E ali Mardônio, junto com alguns amigos, aplica passes magnéticos e faz com que o rapaz caia num torpor, adormeça. E ele conduz aquele rapaz nos próprios braços, como se fosse um fardo precioso, numa cena belíssima a atravessar os céus. Chegando aos planos mais altos, deposita o menino, o garoto, naquela região luminescente. E quando o rapaz desperta, ali, completamente enlameado, com o seu perispírito denso, enegrecido, se sente humilhado. Mas o pai se apresenta: meu filho, veja o que lhe espera. Experimente se render ao bem. Experimente amar, perdoar, romper com os vícios. E você terá sempre em torno de si a beleza dessas paisagens. O rapaz se revolta mais ainda. Então o Senhor me trouxe essas regiões para me humilhar. Veja a minha condição perturbada, inferior. Não, eu não aceito. E imediatamente o rapaz, tomado de fúria, passa a esbofetear o próprio pai, Mardônio Técio, o patrício dedicado ao bem. A cena é de tal modo constrangedora que os amigos de Mardônio Técio, os espíritos elevados, intercedem e aplicam o magnetismo para imobilizar o moço. Ele é retirado daquela região e, por uma questão de justiça divina, é recolocado no espaço que ele merecia, que ele, enfim, a quem ele tinha se vinculado. O filho de Mardônio Técio agora voltou a habitar as trevas. Mas Mardônio tinha consigo as possibilidades da felicidade daquele que se dedicou ao bem. Ele poderia perfeitamente gozar das chamadas bem-aventuranças. No entanto, o seu coração vinculado ao seu filho não lhe permitia. Como é que eu poderia estar aqui no usufruto de tamanhas benesses, sabendo que meu filho não tem um sono reparador, sabendo que meu filho está constantemente à mercê de entidades endurecidas a perturbá-lo o tempo inteiro? E então, Mardônio toma uma resolução. Ele disse: eu vou visitar ao meu filho. E assim o faz. E conta Jonaquim que desde esse dia o patrício Mardônio Técio abria mão, na sua agenda diária, de deixar os ambientes luminosos a que fazia jus e descia às regiões mais perturbadas, para ali ficar ao lado do filho, para ouvir as suas perturbações, para ouvir, enfim, as suas críticas, a acidez da sua voz, rebelando-se contra o próprio pai. Mas Mardônio, todo dia, passou a ofertar ao moço um naco de pão, porque ele tinha fome mesmo, física, dada a dependência das sensações materiais. Oferecia uma palavra consoladora, uma simples sentença, mas também oferecia, ao se despedir, uma prece intercessória. Rogava com todo o fervor a Jesus para que o filho amolecesse o coração. Fez isso um dia, fez isso outro dia, mais outro, mais outro. E disse Jonaquim aos seus ouvintes que Mardônio Técio desceu ininterruptamente 92 anos, até que um dia o filho não se rebela mais e aceita ser abraçado pelo próprio pai. 92 dias, numa boa matemática, 33.580 dias. Aí Jonaquim conclui. E até antes que Jonaquim concluísse, alguém disse: mas que coisa absurda! Por que não entregou esse rapaz à própria sorte, à própria condição? Ele, pela dor, com certeza haveria de encontrar o sentido do bem. E Jonaquim, revelando a sabedoria do alto, diz: não,
Veja o trabalho de Mardônio Tércio, o que é a paternidade responsável. Veja, se Mardônio Tércio não tivesse naquela disposição de auxiliar e de resgatar o filho, persistido por 92 anos consecutivos, por 33.580 dias, talvez o seu moço levasse 92 séculos para despertar. E ele conclui com a sentença de uma beleza ímpar: o amor para auxiliar precisa aprender a se repetir. O amor para auxiliar precisa aprender a se repetir. São histórias como essa que circulam no mundo espiritual e mostram a grandeza da própria condição de paternidade. O Evangelho é bastante generoso na apresentação de muitos episódios em que pais, o próprio pai, intercede pelo filho ou pela filha. Quantas vezes no Evangelho Jesus cura endemoniados, porque o próprio pai vem pedir o socorro do mestre. Ou filha doente como Jairo. Jairo, que era o chefe da sinagoga, abre mão das suas prerrogativas sociais e recorre a Jesus para que a sua filha, que parecia caminhar para a morte, que ela recebesse, de algum modo, a cura, a intercessão. E lá nós temos um momento em que o mestre, tocado por aquele pai, visita a menina e diz a sentença lá em hebraico, Talita Cumi, levanta-te, menina. Ela apenas dorme. E é grande a alegria daquele lar. Mais do que isso, porque Jesus não somente pede que a menina se levante, mas recomenda ao seu pai dele de comer. Mostrando que muitas vezes compete ao pai também a condição de nutrir, de ofertar o alimento ou os alimentos, quando se fala numa perspectiva moral e psicológica e espiritual. As competências previstas e que hoje, graças à evolução da humanidade, os próprios pais estão ficando até mais maternos, estão incorporando características que eram exclusivas do universo materno. Mas o próprio mestre, na cultura judaica do seu tempo, que tanto valorizava, que dava primazia à condição do pai, ele coloca, em determinado momento, qual o pai cujo filho pede um pão e lhe oferece uma pedra? Ou ainda, qual o pai cujo filho pede um peixe e ele lhe oferece uma serpente? Observemos o jogo de simbologia, esse quiasma perfeito, porque ele fala um filho que pede algo como um pão, pede nutrição, e o pai jamais há de oferecer uma pedra que não nutre a ninguém. Um filho que pede um peixe, que é fundamental na culinária do judaísmo de então, como ainda hoje o é. E ao invés do filho receber o peixe para se nutrir, assim como o pão, que pai, no gesto de loucura, ofereceria uma serpente que é abominada na cultura judaica? Portanto, Jesus, de algum modo, adverte que muitas vezes os filhos, num discurso direto ou indireto, até no silêncio, estão clamando ou pelo pão ou pelo peixe. E é preciso que aquele que esteja na condição de pai possa saber oferecer o pão ou o peixe, jamais a pedra ou a serpente. Jesus tem ainda, no próprio Evangelho, uma figura que tamanha a sua grandeza que mal ele aparece. Há uma bela página do Espírito Emmanuel, que está na obra Levantar e Seguir, psicografada por Chico Xavier, em que, simplesmente intitulada José da Galileia. E Emmanuel faz uma análise dessa figura, da figura de José, o pai de Jesus. O pai de Jesus, que, segundo esse espírito que nos educa através de Chico, José da Galileia é um espírito de tal magnitude que Emmanuel o coloca como o homem integral. O homem integral, o homem probo, o homem justo. Então o mundo espiritual não podia confiar Jesus, ainda bebê, ou ainda na barriga da mãe, a qualquer um. Era preciso entregá-lo sob os cuidados
sobre a proteção de um espírito de altíssima magnitude. Por isso, Emmanuel vai escrever que José da Galileia é um homem integral que passou pelo mundo dentro do divino silêncio de Deus. O que caracteriza a figura deste pai, a figura de José, que é pouquíssimo citado no Novo Testamento, ele entra e sai de cena, mal nós percebemos, é exatamente a discrição. Alguém que sabe que veio ao mundo fazer algo e dá conta daquela missão. Porque, observemos, Emmanuel ainda escreve, foi um homem tão profundamente espiritual que seu vulto sublime escapa às análises limitadas. E conclui o médium, e conclui o guia de Chico Xavier. Houve um tempo em que Maria e o Cristo foram confiados pelas forças divinas a um homem, José da Galileia. Então observemos o cuidado, o zelo do mundo espiritual. O Rei Solar, Jesus, precisa encarnar entre os homens. Precisa, de algum modo, fazer uso dessa estrutura da família. E naqueles dias, a violência, a conjuntura política, militar, não era das mais fáceis. Por isso, José, na sua excelente mediunidade, foi diversas vezes, ou foi advertido, para levar o menino para o Egito, para trazê-lo de volta. Porque competia a ele exatamente preservar a vida física e também moral do mestre, porque depois nós bem o sabemos, Jesus, como todo bom judeu, passou a ter desde a infância, desde a adolescência, uma profissão que lhe honrasse, a carpintaria. Então imaginemos a cena de Jesus menino, de Jesus adolescente, ali junto ao pai, junto aos instrumentos, à madeira, aprendendo a trabalhar, assumindo uma profissão. Ele aprendeu com o próprio José. Há um xiste que conta que certa vez, um bêbado, ele tinha a prática de simplesmente beber compulsivamente, e logo nas primeiras horas da manhã já se encontrava tombando pelas ruas. Num desses dias, ele fez uma arruaça, e alguém que tinha bastante autoridade imediatamente o levou para a delegacia. Chegando lá, o delegado foi autuá-lo, e o bêbado, mesmo tanto tonto, observou que por trás da mesa do delegado, na parede, havia uma pintura muito bonita, José e Jesus, apenas o pai e o filho. Um artista sensibilizado, um artista muito intuído, inspirado, compôs aquela obra de arte. Então o bêbado atrevidamente dirigiu-se ao delegado. Doutor, quem é aquele homem ali? E o delegado, já sem paciência, disse, o senhor é muito grosseiro. Como é que uma criatura não sabe que aquele é José, o pai de Jesus, o pai de nosso Senhor? Aprenda de uma vez por todas, esse é José, o pai de nosso Senhor. Aí disse, aprendi. Pode deixar, doutor. O bêbado ficou lá. No outro dia, o delegado liberou o bêbado, depois de 24 horas, passou o transe etílico, ele estava lá no meio da rua novamente, tomando umas e outras, tombou, mas dessa vez ele teve uma convulsão. E alguém teve a caridade de levá-lo ao hospital, ao pronto-socorro. Chegando no pronto-socorro, ele foi atendido por uma enfermeira, e a enfermeira estava lá, enfim, preparando alguma coisa, e junto à cabeceira dela havia lá uma outra pintura. E na pintura estava lá Maria e Jesus. Maria e o menino Jesus. Então o bêbado, à medida que foi melhorando da convulsão, ele fez questão de perguntar. Parecia até que ele gostava de obra de arte. Era bêbado, mas tinha uma qualidade, né? Sensibilidade artística, né? Mas enfim, o bêbado disse, então, a senhora por favor me diga quem é esta mulher e quem é esta criança. Aí a enfermeira disse, isso é muito doente mesmo, né? Porque é o primeiro doente a perguntar isso para mim. Qualquer doente que eu traga aqui, já sabe que aqui é Nossa Senhora, Mãe de Jesus, Mãe de Nosso Senhor. O senhor entendeu? Entendi, pode deixar. Agora eu entendi. Nossa Senhora, Mãe de Nosso Senhor. Muito bem. O senhor já está até curado, está liberado com essa, né? Vou lhe pedir o atestado aqui, alguma coisa para liberar, enfim, a sua alta. O bêbado sai. No outro dia,
o bêbado, novamente, vai começar a beber. Mas quando ele começa a beber, ainda tem alguma lucidez, é um dia específico da comunidade católica, e começa uma procissão. E aquela procissão festiva, as pessoas lançavam flores e tudo mais, e havia uma fanfarra, muita música, o pessoal dançava, cantava, caminhava. E o bêbado percebeu que na procissão tinha lá uma estátua na frente de tudo. Aí o bêbado, com aquela sensibilidade artística que a gente já conhece, ele perguntou: quem é aquele lá que está à frente dessa procissão, que está nessa farra aí, que está conduzindo esse carnaval todo? Aí o pessoal se irritou e disse: como é que o senhor pode até não ser católico, mas qualquer pessoa cristã sabe que aquele é nosso Senhor Jesus Cristo. Disse, que sujeito, hein? O pai na delegacia, a mãe no hospital e ele numa farra dessa. Só pode ser louco. O que é ignorância, né? Para termos uma ideia. Mas é preciso perceber que, de fato, estas figuras do entorno de Jesus, há toda uma literatura, há toda uma cultura da mariologia, do amor a Maria, né, da louvação a Maria. No entanto, José, tamanha a sua descrição, é menos lembrado por nós humanos. Mas, sem José, não teríamos, talvez, essa composição excelente que foi o estofo material que recebeu o Mestre. Jesus vai também colocar lá no Pai Nosso, a primeira sentença, quando ele abre com Abba, Pai, em hebraico, Pai nosso que estás nos céus, ou Pai nosso dos céus, conforme a tradução, aí recorramos a Celestino e aos expertos no assunto. Pai, porque para um judeu, a figura mais completa é exatamente a do Pai. Como Jesus tinha encarnado na cultura judaica, ele foi procurar as excelências dessa mesma expressão. Daí porque, lá em Lucas 15, a partir do primeiro versículo, Jesus vai nos apresentar a parábola dos dois filhos. É difícil dar um título a essa parábola, porque alguns chamam como parábola da misericórdia. É uma composição de 3 parábolas, ela é a última. A parábola do filho pródigo, como é mais conhecida, alguns colocam como a parábola dos 2 filhos, porque tem um filho pródigo, mas tem um filho egoísta, tem um filho ranzinza, que não fica muito satisfeito com a redenção do filho pródigo. No entanto, é preciso reler esta parábola numa outra perspectiva. Normalmente, quando se lê a parábola do filho pródigo ou a parábola dos 2 filhos, o nosso foco é no filho pródigo. Às vezes, até a gente destoa e vai para o outro filho, o filho egoísta. Mas não atentamos para, efetivamente, talvez o grande protagonista desta parábola, que é exatamente o pai dos 2 filhos. O pai do filho pródigo, digamos assim. Porque Jesus, naquele contexto, ele está junto na casa de um cobrador de impostos, ele está rodeado de pessoas de má vida, e ele está sendo censurado mentalmente, até de forma expressa, por fariseus, que não admitem que um rabi esteja junto com pessoas pecadoras de má vida. Isso implica contaminação moral. Então Jesus, sendo provocado, ele resolve usar aquele contexto no aspecto pedagógico e vai contar as 3 parábolas da misericórdia. Primeiro, a história do homem que tinha 99 ovelhas, tinha 100 ovelhas, deixa as 99, corre para socorrer ou para procurar a perdida e só sossega quando a encontra. Depois Jesus apresenta uma outra parábola, a parábola da dracma perdida, em que uma mulher perde uma moeda insignificante, mas ela fica tão inquietada que só sossega quando a encontra e fica tão alegre ao encontrá-la que chama as vizinhas para fazer uma festa. O que parece uma hipérbole, uma coisa exagerada. Como é que alguém faz uma festa para poder comemorar que encontrou 1 centavo? Né? Para nós é absurda, tese, mas é preciso entender a noção de hipérbole. E então, Jesus conclui essa sequência de 3 parábolas com a grande parábola da misericórdia, que é do filho pródigo. É de tamanha beleza esse texto que o Espírito Joana de Ângeles
resolve, na obra Em Busca da Verdade, psicografada por Divaldo Pereira Franco, fazer uma análise à luz da psicologia junguiana em 4 capítulos, passo a passo, sentença a sentença, o que significa a parábola do chamado filho pródigo, ou dos 2 filhos. No entanto, como dizíamos, é preciso atentar para o grande protagonista desta parábola, que é o pai, porque ele representa exatamente a misericórdia de Deus. Deus ali é colocado naquele cenário, naquela dinâmica, como um pai misericordioso. Porque o filho rebelde, inconsequente, imaturo, ele pede a parte de sua herança, provocando com certeza um desconforto social para o pai. Na cultura judaica, os filhos são obedientes e só falam em herança na morte do senhor, seu pai. Pedir a herança antes da morte, numa perspectiva freudiana, ele está desejando que o pai morra. É uma afronta, porque o pai ainda está encarnado. As famílias judaicas, elas são respeitadas pela sua alta coesão. Se alguém deseja se desgarrar, romper com o pai, isso é uma vergonha para o velho, digamos assim. Um absurdo. Mas esse rapaz, no impulso de viver as emoções da juventude, pede a sua parte. E este pai a concede. E lá a parábola vai descrevendo todas as desventuras no primeiro momento, os prazeres possíveis que a riqueza é capaz de dar. E quando o rapaz cai na extrema desgraça, quando ele vai estar ali comendo aquelas alfarrobas semelhantes, próprias, alfarrobas amargas, próprias para os porcos, que são considerados animais imundos, ou seja, quando ele desce ao máximo de animalidade que a condição humana na fronteira pode dar, ele vai fazer um exercício de reflexão e, segundo o texto, ele cai em si. Ele entra dentro de si mesmo, nos permite o pleonasmo, nos permite a redundância. Ele abre a própria alma e passa a se conhecer e tem uma noção da loucura a que tinha se entregado. Que loucura eu cometi? Caiu em si. Imediatamente, ao invés de ele cometer um suicídio ou um ato vergonhoso, ele encontra forças para fazer o caminho de volta. Ele agora vai exatamente pedir perdão ao Pai. Pequei contra os céus e contra ti, meu Pai. Ele ensaia o discurso. E assim ele o faz. E no caminho de volta para casa, segundo a parábola, este moço caminha e ao longe já é avistado pelo Senhor, seu Pai. Ao invés de ele correr em direção ao seu genitor, se dá ao contrário. É o pai que, percebendo de longe que o filho rebelde, ingrato, estava fazendo o caminho de volta, corre em sua direção e o abraça e o beija no pescoço e imediatamente toma todas as providências possíveis para que ele readquira a dignidade de um filho de uma família judaica. Observemos aí porque a cena é de uma beleza, porque na cultura judaica, um homem velho, ele tem um garbo ao andar. Ele significa a sabedoria, ele é um presbítero. Portanto, jamais um velho deve correr, nem com medo de ladrão. Absolutamente, ele mantém a sua compostura. Corrida é coisa para jovem. Um velho representa a sabedoria e agora o compasso do seu andar revela a calma da sua vida adquirida. Portanto, ali há uma cena absurda. Jesus deseja carregar as tintas, digamos assim. E é o velho que vai encontrar o menino, o rapaz. E ali ele podia tomar uma postura e dizer, mas muito bem, o que o senhor andou fazendo esse tempo inteiro? Feito o pai de Luiz Gonzaga quando ele volta, né? Januário, já viu aquela história? Que o pai imediatamente já o censura, né? Respeita Januário, né? Alguém diz lá, né? Luiz, respeita Januário. Então, o rapaz mereceria, no mínimo, uma censura da parte do pai. Mas ele não faz absolutamente isso. É uma postura de amorosidade. Ele vai e o beija no pescoço. Ele o abraça, ele o envolve. Imagina o rapaz deve ter voltado poeirento, suado, pés descalços, como nos mostra a pintura de Rembrandt.
E, ainda assim, o pai, além de aquecê-lo com o seu próprio amor, com o seu carinho, mostrando a disposição de reintegrá-lo, de trazer de volta ao regaço, trazê-lo ao peito, de dizer que ele ainda é o seu amor, o que é que ele faz? Ele dá as providências. Como ele tem autoridade, deve ser um fazendeiro, diz imediatamente: sandálias dignas para meu filho. Mais do que isso, ponha no dedo dele a aliança, que na cultura judaica, desde Sara, a aliança tem um alto significado. Aliança significa que aquele indivíduo usa a aliança da família, ele está sendo reintegrado, é um gesto simbólico. Ele agora definitivamente volta a ser o filho com toda a dignidade daquela família. Para termos a beleza como Jesus deseja apresentar a ideia de um Deus misericordioso, e nesse caso, ele vai lançar mão da figura do pai do filho pródigo. Mas, pensando nesse tema, fomos tocados daí porque o título Dia de Deus, Dia dos Pais, Dia de Deus, por uma mensagem que o Espírito Emmanuel escreve, que está enfeixada na obra Meditações Diárias, psicografada por Chico Xavier e publicada pelo IDE, em que Emmanuel diz o seguinte, vou ler alguns trechos, me permitam. A mensagem é Dia de Deus. Pensando em Deus, pense igualmente nos homens, nossos irmãos. Detente de modo especial na simpatia e amparo possível em favor daqueles que se fizeram pais ou tutores. As mães são sempre revelações angélicas de ternura junto aos sonhos de cada filho, mas é preciso não esquecer que os pais também amam. E ele começa a colocar as várias possibilidades de pais, alguns que deram conta da tarefa, outros não. E os que deram conta que abriram mão da juventude, que abriram mão de uma carreira literária, etc., etc. Os muitos sacrifícios que só serão compreendidos muitas vezes quando estivermos desencarnados. E Emmanuel conclama ainda: compadece-te de nossos irmãos, os homens, que não vacilaram em abraçar amargos compromissos a benefício daqueles que lhe receberam os dons da vida. Emmanuel vai ainda lembrar, ainda mesmo aqueles que se transviaram ou que enlouqueceram sob a delinquência, na maioria dos casos, nos merecem respeitoso apreço pelas nobres intenções que os fizeram cair. Uma coisa são os pais corretos, uma outra coisa são os pais que sucumbiram na própria paternidade. A sociedade muitas vezes é implacável. E Emmanuel vai dizer que ainda mesmo estes são dignos do nosso respeito. E ele conclui: a vida comunitária na terra de hoje instituiu datas e homenagens às profissões e pessoas. Lembrando isso, reconhecemos por nós que o Dia das Mães é o dia do amor, mas reconhecemos também que o Dia dos Pais é o dia de Deus. E aí isso nos incomodou no bom sentido, porque alguém escrever sentenças como essa, de alta densidade psicológica, precisa ter muita autoridade moral. Onde Emmanuel foi buscar essa autoridade para falar assim da condição do pai ou dos pais? Emmanuel dá para nós um farto material para conhecermos melhor a sua trajetória evolutiva, sobretudo nos últimos 2000 anos. Há um livro chamado Deus Conosco, que recua esse período, apresentando detalhadamente reencarnações, 9 reencarnações do Espírito Emmanuel, indo até o Egito Antigo, quando ele foi um sacerdote Simas, e por aí vai. Mas nos interessa do senador Públio Lentulus até os dias atuais. E então, se alguém escreve assim, é porque está profundamente em paz com o seu arquétipo materno. É uma estrutura. O arquétipo materno que muitas vezes se confunde com o arquétipo do herói, numa perspectiva da psicologia junguiana. Daí porque Fábio Júnior faz tanto sucesso com aquela música Pai Herói.
porque são arquétipos muito vizinhos, às vezes se confundem. E começamos a investigar Emmanuel, começamos a entender como ele foi construindo este equilíbrio no seu arquétipo materno. Porque nem sempre esse arquétipo está no justo equilíbrio. Quem não lembra, por exemplo, da mais clássica de todas as tragédias gregas, Édipo Rei, de Sófocles, o grande tragediógrafo. Ali nós temos cenas interessantes no palco. Laio chega para a esposa Jocasta e disse: a partir de hoje, neste palácio, tu dormirás num quarto em separado do meu. Jocasta toma um susto: mas como assim? Sim, jamais querei ter intimidade contigo. Mas a rainha dizia, a rainha Jocasta: ó meu rei, mas isso não é coisa de baiano, quando diz meu rei na Bahia tem outro significado. Ó meu rei, como podes dizer isto, porque acabas de voltar do oráculo? Sim, de Delfos. Mas como é que alguém volta do oráculo de Delfos? Tu estavas inquietado, deverias voltar em paz, e agora propões uma nossa separação interpalaciana. Porque lá eu soube, na palavra da parábola, ou da tragédia, eu soube do meu destino. Lá o oráculo disse, ou Deus disse: Laio, sobre ti foi lançada a maldição pelo rei Pélope. Os deuses ouviram, e tens consigo um destino infeliz. Serás morto pelo próprio filho. Pelo próprio filho, pelo próprio filho. E lá imediatamente lembrou que ele tinha cometido uma híbris, na expressão grega, um excesso, uma desmesura, uma coisa absurda, porque quando ele foi ao reino de Pélops, ele se enamorou do filho do rei, Crisipo, e ele seduziu o rapaz. E o rapaz sentiu-se tão envergonhado daquela relação, que ele se suicida, trazendo grande dor para o palácio de Pélops, para aquele reino. Então Pélops, sabendo o responsável pelo suicídio do filho, disse para Laio: pelos deuses, tu serás morto pelo teu próprio filho, pelas mãos do teu próprio filho. Laio esqueceu aquela sentença, aquela praga, aquele vaticínio. Foi viver a sua juventude, casa-se com Jocasta, mas a inquietação vem à tona. E aí ele passa a desenvolver este medo profundo pela paternidade. Porque ele sabia, se nascesse um filho, seria morto por ele. Mas Jocasta encontra um jeito, nós sabemos. Jocasta o embriaga, e uma noite com Laio é suficiente para que ela engravide, daí nasce Édipo. E conforme estava colocado pela tragédia, Édipo mata o próprio pai, porque desconhecia ele. Assim aconteceu. Muitas vezes, essa tragédia de Sófocles representa a dificuldade de muitos de nós. Quantas pessoas estão encaixados com dificuldade na condição da paternidade? Talvez recuperando de forma inconsciente memórias confusas de outras existências no campo da paternidade. Mas, quando visitamos Emmanuel, nós percebemos uma outra perspectiva. E assim fomos em busca da autoridade moral do autor. Por que ele escreve assim tão bem esse elogio à paternidade? Porque ele é tão compreensivo até mesmo com os pais que fracassaram em sua missão. Porque nós aprendemos com o Livro dos Espíritos, ali em torno das questões 209, 210, 211, o alto grau de compromisso que os pais têm na condução moral dos seus filhos. E ali fomos imediatamente àquele romance inaugural dos 5 de Emmanuel. 5 romances de Emmanuel, que são romances feitos para que a gente chore. Outro dia uma pessoa, de forma muito impertinente, que a gente insistia muito para que se lesse os romances de Emmanuel, mas por que você lê tanto romance de Emmanuel, lê e relê? Para chorar. Para chorar. Mas por quê?
Eu sei que você pode chorar cortando cebola ou de outra forma, machucando o dedo, mas eu prefiro lendo Emmanuel, para não virar pedra, porque os Espíritos nos advertem que a nossa geração é extremamente intelectualizada e se não tiver vigilância vai ficar com o coração empedrado, porque nem chorar sabe mais. Então, para que eu não vire pedra, eu preciso ler Emmanuel. E quem lê sabe disso. Quem não lê desconfia, acha que eu estou louco. Mas confira os 5 romances de Emmanuel. Lá em Há 2000 anos, nós temos, logo no capítulo 2º, um incidente que faz entrar em cena a paternidade. O senador Publio Lentulus vem com a sua liteira, com a sua esposa Lívia, com a comitiva, com os lictores, com Suplínio Tarquínios, todos ali entrando por Jerusalém, até que uma pedra, Sibila, atravessa o ar e atinge o rosto da sua bela esposa Lívia. O senador, furioso imediatamente, e Suplínio Tarquínios, com seu olhar de águia, procura nas imediações, busca o responsável. Encontra um rapaz de 18 anos, ali, Saul, um judeu. O senador, destemperado, imediatamente, ali diante de todos, faz com que o moço seja flagelado. Mais do que isso, lança uma sentença de morte praticamente. As galeras, esse moço vai para as galeras, este infeliz. E ele só não surrou por completo até a morte, o pobre Saul, o rapaz Saul, porque Lívia, nas suas sensibilidades, basta, Públio, basta. E ela lembra, ela tem uma sabedoria, diz, basta, Públio. Tu não podes te perder por falta de piedade. Porque mesmo os romanos e os gregos, eles tinham o princípio da clemência, que é o nome filosófico para piedade. Basta. E ali ele manda parar o castigo, mas impõe um outro ainda maior, as galeras. Quem lê Paulo e Estevão vai perceber isso. Porque lá nós temos a figura, né, de Gesiel também indo às galeras. Mas na sequência, nesse mesmo capítulo, nas páginas seguintes, nós temos um diálogo interessante, 2 pais no gabinete do senador Publio Lentulus. André de Gioras, um judeu, vai até o gabinete do senador Publio Lentulus, preposto de Tibério César em Jerusalém, e interceder em favor do seu filho Saul, pedir que aquela sentença seja alterada, que o seu filho não seja lançado às galeras. Tenta apresentar argumentos, diz que o rapaz foi inconsequente, admite, reconhece a possibilidade de um outro castigo, mas não a morte do seu primogênito. Para quem é judeu, isso é tudo. O primogênito é aquele que conduz o nome da família. Tudo, absolutamente tudo. E aí o senador Publio Lentulus é insensível. Até que André de Gioras, talvez tendo informações privilegiadas, sabendo que o senador Publio Lentulus era pai de uma menina com a sua esposa Lívia, Flávia, ele diz, senador, eu sou pai, eu lhe peço como pai. Pai de um vagabundo, pai do inconsequente, o senador se destempera mais uma vez. Insensível é o choque de um pai que perdeu a sensibilidade para o apelo de um outro pai. Isso nos faz lembrar um clássico grego, a Ilíada, porque Aquiles, enfurecido, ele pega o cadáver de Heitor e começa a tripudiar sobre esse mesmo cadáver. Amarra o cadáver na sua carruagem e fica dando voltas no acampamento. Mas Heitor, ele é príncipe de Troia. E o seu pai, o rei Príamo, num gesto de extrema humildade, abandona o palácio, vai ao acampamento dos gregos e pede a Aquiles, eu quero o cadáver do meu filho para lhe conceder as exéquias honrosas. Ele é um príncipe. Eu, Príamo, rei de Troia, e a minha esposa, a rainha Écuba, queremos pelo menos o cadáver, chorar sobre o cadáver do meu querido filho. E Aquiles, absolutamente insensível, até que o rei Príamo, inspirado talvez pelos deuses, vai dizer,
tu és pai, e Aquiles era pai, e tu entendes a minha dor. Até que Aquiles começa a se tocar, e para não perder aquela compostura de um guerreiro insensível, tá bom, basta, leva este cadáver daqui. Observemos que o senador Publio Lentulus está pior do que Aquiles nessa cena. É de uma dureza marmórea. Então, mas observamos que esse mesmo senador, ele passa a ter um outro grande golpe na sua paternidade, que nasce o seu filhinho Marcos. E a vingança de André de Giórias faz com que esse menino, bebê, seja sequestrado para sempre. No ano 79, o general Tito e as suas tropas invadem e sufocam Jerusalém. E na comitiva romana está exatamente o senador Publio Lentulus. E quando chega ao grande templo, Publio Lentulus está lá. Mas há um golpe de guerrilha e os judeus terminam sequestrando o senador e mais outros romanos. Agora, o senador é levado ao gabinete de um judeu vingativo. Quem é esse judeu? André de Giórias. Aí é uma cena de uma densidade dramática própria dos grandes textos. E então, ali, André de Giórias, senador, agora o senhor vai entender o peso da minha vingança. É tudo muito enigmático. O senador Publio Lentulus não entende o que está acontecendo. Ele está assustado porque está sob o domínio das forças invasoras, das forças resistentes, melhor dizendo. Ele está à mercê ali dos judeus, que estão sendo sufocados pelo general Tito. Até que André de Giórias chama um moço em torno de 40 anos. Ítalo, venha cá. Você precisa cegar este homem. Quando o senador bate os olhos naquele moço de 40 anos, percebe, ele tinha traços finos, a pele alva. Aquele menino não era de origem judia, aquele rapaz. Com certeza era um romano. Então o senador, tomando aquele choque, foi esclarecido por André de Giórias. Sim, senador, se vocês romanos têm escravos judeus, nós judeus também temos nossos escravos romanos. Esse rapaz é meu escravo. Vamos, Ítalo, cega este homem, cega o senador. A cena é digna do texto da Poética de Aristóteles, quando fala numa cena de reconhecimento. Porque há um choque dos dois personagens. O senador está impactado, tentando ali na névoa da memória encontrar quem é aquele moço de 40 anos, aqueles traços que parecem tão familiares. E o moço, ao mesmo tempo, fita o senador, parecendo encontrar nele alguém muito familiar. E aí, antes que Ítalo, com ferro em brasa, segue definitivamente o senador Publio Lentulus, diz o narrador, diz Emmanuel, que eles trocam um último olhar. A beleza dessa sentença, a troca desse olhar, vale todo o capítulo. Pai e filho, sem o saberem, sem se reconhecerem completamente, ali estão um perante o outro. Aquela troca de olhar é suficiente para dizer, nós somos almas afins e conhecidas. O destino assim fez com as nossas vidas. Era o mesmo menino Marcos, sequestrado ainda bebê, 40 anos depois, por vingança, por capricho, ali estava sem o que saber, cegando o seu próprio pai. Mas aquele último olhar, por isso nós recomendamos, voltemos a ler Emmanuel, voltemos a chorar Emmanuel, ou com Emmanuel. Porque exatamente são sentenças aparentemente desprezadas numa leitura ligeira que nos escapam. Aquele olhar, aquela troca de olhar entre pai e filho é a densidade máxima do capítulo. Mas não fica aí, porque o senador Publio Lentulus, na sequência, uma vez cego, vai ficar sob a tutoria da sua filha Flávia, que vai, de algum modo, confirmá-lo no Evangelho de Jesus. E morre com Flávia no ano 79, pelas lavas do Vesúvio, lá em Pompeia. O livro se encerra e ficamos a entender
que outras histórias de paternidade do senador Publio Lentulus, ou o Espírito Emmanuel, que é o mesmo senador Publio Lentulus, poderá nos trazer. Mas quando nós, aliás, ainda no capítulo, nesse último capítulo de há 2000 anos, quando o senador percebe que tinha sido cegado pelo próprio filho, as autoridades romanas invadem aquele espaço de resistência dos judeus e matam Ítalo ou Marcos, como queira. Mas o senador dá um comando com a sua autoridade. Todo respeito a esse cadáver. Os romanos não entendem, mas senador, foi este moço que acabou de lhe cegar. Ele não diz o segredo, mas eu quero todo respeito com o cadáver desse moço, porque ele é um romano. Apenas diz isso. Ele sabia, naquele último instante, ele tinha reconhecido o próprio filho. Mas, em 50 anos depois, esse mesmo senador orgulhoso volta numa condição humilhante, porque ele volta como um escravo judeu grego, judeu helenizado. É o escravo Nestório, que vai ser pai de Ciro. Esse mesmo Ciro que vai se apaixonar por Célia Lúcius. Esses dois personagens, essas almas que se amam bastante, que se desencontram nos 50 anos depois e se reencontram depois em renúncia. Ela como Alcíone, aquele anjo que chegou à terra e que encanta o próprio Emmanuel, na condição de padre Damiano. E também ele volta na condição do padre Carlos. Ali temos uma dinâmica, porque Nestório é aquele que sofre pelo seu filho Ciro. Nesse mesmo romance, nós temos um pai que comete um erro grave. É Ovídio Lúcius. Esse romano, ao voltar para casa, ele é enredado numa trama infeliz, numa calúnia, e termina num gesto de honra próprio para os romanos da época, expulsando de casa a sua filha inocente, que assumiu uma gravidez que não era dela. Essa mesma moça, Célia Lúcius, vai voltar na condição de Alcíone, lá em renúncia. E esse pai que expulsou a filha de casa, volta como Cirilo, que vai perder o contato com a própria filha e depois vai tê-la em casa, não como filha, mas como governanta sem o saber. São as tramas da vida, em que muitas vezes nós perdemos essas possibilidades e mais adiante a vida nos devolve em outra conjuntura. Em Paulo Estevão, por exemplo, nós temos quando Paulo volta para Tarso, quando Saulo volta para Tarso, ao quebrado, sofrido, mas já cristianizado, ele procura o velho pai Isaac e recebe toda a dureza, toda a agressão verbal do seu genitor. Mas o seu genitor deixa seu coração se tocar e depois faz com que um dos seus servos corra em direção a Saulo e lhe entregue uma bolsa de moedas. E Saulo pensa no primeiro momento, por uma questão de honra, em rejeitar aqueles haveres, mas depois percebe que aquilo também significava um carinho do pai. Mesmo os pais mais duros. Mas Paulo teve o pai material, teve também o pai espiritual, Gamaliel, e um outro pai que foi Pedro. No entanto, para que a gente possa entender a grandeza da paternidade, nós recomendaríamos o romance Ave Cristo. Porque ali nós temos um romance exatamente em torno desse eixo. Quinto Varro, um romano cuja vida é dedicada a Jesus, tem a semelhança de Mardônio Teste, um filho ainda encarnado, que se debate entre os vícios, perturbado pela cultura hedonista de Roma da época. E logo no primeiro capítulo nós encontramos ali Quinto Varro, podendo alçar as esferas mais altas, procurando Clódio, pedindo a intercessão dele, ele que tinha autoridade para conceder o retorno de alguém ao mundo físico. Clódio, deixa que eu volte para tentar conduzir meu filho para Jesus. E Clódio apresenta muitas razões do perigo desta empresa, de quanto Tarciano, seu filho, ainda era rebelde e não aceitaria de pronto um encaminhamento para um crescimento espiritual. Mas concede, Clódio, é o meu coração, até que o mentor superior, então assim seja, te concederei 20 lustros, 100 anos,
terás 100 anos para estares junto do teu filho Tassiano e tocá-lo o coração. E o romance se desenvolve exatamente nessa dinâmica. Porque Quinto Varro reencarna sucessivas vezes, sempre na condição mais difícil, logo no primeiro momento em que ele está ali, casado com Cíntia, e tem um filho, Tassiano. Depois, por força de uma dificuldade em casa, ele é envolvido quase num assassinato, ele é quase assassinado, desaparece. Ele reaparece, o filho crescido, sem o saber que ele era o pai, na condição de simples jardineiro daquele palácio de Tassiano. Ali tem um outro espetáculo belíssimo, que é exatamente a figura do escravo Rufus. Rufus tem 2 filhas, e ele ali, como é cristão, ele vai ser sentenciado à morte pelo implacável Tassiano, que detesta cristãos. Esse Tassiano, nós sabemos, ele tem nome e sobrenome brasileiro. Na verdade, é Arnaldo Rocha, não é isso, Zé Otávio? Arnaldo Rocha, que ele assume isso claramente, né? Que foi Tassiano, que deu muito trabalho a todo mundo, né? Chico tinha dito isso para ele. Então, ali nós temos o escravo Rufus, estava pronto para dar a sua vida a Jesus, mas ele tinha consigo um grande conflito. Como ficariam minhas filhas se ele morresse? Ali esquartejado, puxado por animais, por cavalos, de forma cruel. Qual seria o destino futuro de suas filhas? Até que o carrasco diz assim: fica tranquilo, eu também sou pai e hei de cuidar das tuas filhas. Aí Rufus toma um semblante novo, um brilho no olhar, e ele se entrega ao holocausto. Os romances de Emmanuel, aqui nós pincelamos aqui e acolá, sobretudo Ave Cristo, estão ricos de cenas em que a paternidade aparece em toda a sua grandeza. Por isso o nosso convite para conhecer esses pais de Emmanuel. E ele, na verdade, foi um grande pai de Chico Xavier. Daí porque faz sentido Allan Kardec ter colocado como capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo: honrai vosso pai e vossa mãe. Nesses dias que muitas vezes os filhos derrapam para a ingratidão. Daí tem lá a última parte desse capítulo 14, ingratidão dos filhos para com seus pais. Quando remetem, muitas vezes, seus pais, ainda saudáveis, para asilos, para evitar o convívio com eles. E outras possibilidades menos felizes. É preciso revisitar o Evangelho e perceber de fato que dia dos pais é dia de Deus. E mobilizarmos em nossa alma o que temos de melhor no campo da gratidão. E reverenciar a esses corações que se apagaram, que dedicaram as suas vidas em favor do nosso crescimento. Ainda mesmo aqueles que sucumbiram no meio do processo. Que ao menos nos conceder a possibilidade de estarmos reencarnados. De minha parte, vejo que meu pai, Raimundo Firmino Carneiro, na sequência dos anos, foi exatamente essa alma, a semelhança de José, que conduziu-se com discrição, que soube se apagar, que soube diminuir a sua grandeza, para que os seus 10 filhos pudessem atingir aquilo que ele achava como uma grande meta. Ele que era um doutor, e fez os filhos todos doutores. Era uma meta dele, a meta de honra. Com certeza alguém com bastante intimidade com o mundo intelectual, mas passou numa condição menor. Além de outras muitas qualidades. Esse mestre de ética que eu tinha diariamente contato com ele. Então, nesses dias, quando alguns fogem à paternidade, ou quando outros, de algum modo, desconhecem os sacrifícios, as dificuldades, os desafios, para se manter a paternidade honrada, que procuremos buscar, nesta noite que antecede o Dia dos Pais, nos calendários humanos, nas nossas preces últimas, antes de nos entregarmos ao sono hoje, a prece de gratidão a todos os nossos pais, os pais de outras existências, os pais da atual existência, os pais espirituais, esses outros pais que muitas vezes estão em condição deslocada. Às vezes o pai vem na condição de filho, de esposa, de esposo,
Nós temos a impressão que aquela pessoa não é somente a esposa, a filha, o filho. Parece até que foi o nosso pai em outra existência e parece muito zeloso com a nossa vida. Então, é preciso que a gente possa, atendendo a esse apelo do mundo espiritual, a balbuciar, ao final das nossas preces hoje: muito obrigado, meu Pai, muito obrigado, meus pais. Muita paz a todos.